Romanos 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Vamos fazer uma diferença. Uma coisa é julgar que a pessoa está pecando. A Bíblia fala que eu tenho que avaliar o fruto. Então, o resultado, baseado no crivo da palavra de Deus, que me diz isso, eu vou saber se é certo ou errado. Avaliando pelo crivo de Deus, é uma questão certo ou errado para Deus, certo ou errado para o cristão. Se a pessoa não considera errado, é uma questão dela, volto a dizer. Mas não está no meu papel humano julgar alguém quanto a seus comportamentos, mas eu posso narrar aquilo que descreve as coisas de Deus e aquilo que não estão encaixado no formato e no modelo de Deus, tá bom? Versículo 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Vamos pensar. Se as pessoas não acreditam em Deus e não acreditam que haverá céu e inferno e que não haverá julgamento, quando as coisas acontecerem, conforme nós cristãos cremos, esse dia que é o da ira de Deus, é que a justiça de Deus se cumprirá e haverá uma conferência acerca dos comportamentos baseado na palavra, no princípio de Deus, então haverá esse peso de justiça contra essa pessoa. Enquanto isso, a pessoa vive como ela quer, se ela não considerar isso, mas nós sabemos que isso vai acometer todas as pessoas, o julgamento do Senhor acerca das nossas ações, da nossa adoração e da nossa devoção. Versículo 6. Depois retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Em Cristo Jesus nós sabemos disso. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo o ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Então vamos lembrar assim que a salvação vem primeiro para o judeu e depois para o grego, mas a correção também vem primeiro para o judeu, depois para o grego. Versículo 10, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Então, o fato de você conhecer a lei, conhecer a Bíblia, saber de cor os 10 mandamentos, saber de cor passagens e versículos bíblicos, que fala aqui, olha, é tido por justo diante de Deus, não é aquele só que sabe a lei, mas aquele que obedece à lei, esses serão declarados justos. Versículo 14. De fato, quando os gentios, somos nós, que não judeus, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, ou seja, a lei ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. A lei não tinha sido dada ali no Moisés, não foi dada para o gentio, foi dada para o judeu, né? Mas quando eu obedeço a lei e cumpro a lei, ela se torna lei para mim também, e eu me encaixo naquilo, mesmo que eu não possua essa lei, aquilo torna lei para mim mesmo. Pois mostram que as exigências da lei são gravadas no seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara em o meu evangelho. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então,
Você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo à lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, é uma exortação muito pesada aos judeus que se arvoravam em dizer cumpridores da lei, conhecedores da lei, mas não cumpriam no sentido cabal da coisa, a não ser aquilo que era ritualístico, mas aquilo que extrapolava o ritual. Então não adianta questionar ou recriminar alguém se eu faço a mesma coisa. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Vamos lembrar que circuncisão era um ato cometido, feito nas crianças, e aquilo mostrava uma aliança feita com Deus. Então eu faço um pacto com Deus através da circuncisão. Eu tenho uma marca no meu corpo que eu marquei para um ato de aliança com Deus, mas eu não cumpro a Bíblia, eu não cumpro a palavra. Para que adianta ter circuncisão? Ela vai se tornar uma incircuncisão? Não tem aliança feita ali? 26. Se aqueles que não são circuncidados, olha aqui, obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Ou seja, eu não tenho nenhuma marca no meu corpo, mas eu obedeço à lei, então é como se eu tivesse feito essa aliança com Deus e cumprido a ela. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física, não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então existe uma ação importante nas nossas vidas, que quando a gente fala assim, quando a pessoa realmente é cristã, ela dá fruto, ela transmite, ela transfere, não deixa a palavra, ela externa as suas ações. Se eu tenho uma aliança com Deus, no meu coração eu desejei servir a Deus, a minha ação vai ser condizente com aquilo que eu fiz de aliança. Eu posso ter meu corpo marcado, eu posso ter feito pactos com algumas coisas, algumas pessoas, não sei o que é, mas esse pacto em si, se não tem um comportamento condizente, não vai adiantar nada. Então não adianta a gente fazer muitas coisas se o nosso coração não realmente está circuncidado, está em aliança com o Senhor. Forte, né? Essas passagens elas são muito intensas. Eu vou tentar falar menos porque tem muita explicação em poucos versículos.